Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 6 de setembro, sabadão. Deus abençoe seu dia, que seja um sábado lindão. Bora compartilhar meu devocional com você. 6 de setembro, Salmo 119, 101 e 102. Ajusto os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Eu não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Mantenha o foco. Nascer neste mundo não nos dará automaticamente a consciência de nossa verdadeira origem. Precisamos crescer, amadurecer e aprender para termos a compreensão de quem é Deus e a respeito de quem somos e para onde vamos. O salmo que lemos destaca a vontade que o Pai tem de ensinar os seus filhos. A vontade de Deus para nós está revelada através da Bíblia. Portanto, ela é o meio principal e infalível para conhecermos mais o nosso Criador. Quanto mais o conhecemos e obedecemos os seus mandamentos e a direção para a nossa vida, melhores são os frutos que daremos. Olha os passarinhos. Ter o coração alinhado às Escrituras é essencial para uma vida saudável e abundante, mas é muito fácil nos distrairmos e negligenciarmos o nosso relacionamento com o nosso Pai. Enfrentamos o desafio de resistir às forças que tentam nos distrair, afastando-nos do foco, pois diariamente a luta é intensa. É comum as distrações aparecerem para nos impedirem de orar, de ler a Bíblia ou de fazer a nossa leitura devocional diária. Mas a nossa escolha de perseverar renderá uma colheita próspera. A nossa escolha, decisão, atitude, ação em perseverar renderá uma colheita próspera. O alinhamento e o foco em Deus permitem não apenas resistir às tentações, mas a ter uma vida direcionada e liderada por Pai. Somos chamados não para uma corrida de 100 metros, mas para uma maratona, portanto é necessário perseverança. Assim Paulo nos instrui. Tem sido difícil para você manter uma vida devocional constante? Tem. Os altos e baixos fazem parte da nossa vida, mas a nossa decisão de perseverar na busca por mais de Deus falará muito a respeito da colheita que faremos da próxima estação. Por isso, mantenha o foco e não permita que as distrações o vençam. Não é sobre acertar sempre, mas é sobre tentar todos os dias. E todos os dias. A palavra de ontem foi sobre isso. Sobre colocarmos lenha. Porque o Senhor deu uma ordenância ao sacerdote que todas as manhãs ele colocasse a lenha no altar do Senhor. E para que essa chama não se apagasse, só dependia dele, para que ele estivesse ali cada vez colocando mais lenha. E a palavra do Senhor é essa lenha que a gente precisa sempre estar colocando no altar. O Salmo 119 é o mais longo de todos. Me perdoem. O Salmo 119, o salmista Davi fala sobre a importância das leis, de andarmos nos mandamentos e nas ordenanças do Pai. Mas aqui no Salmo 119 fala muito sobre essa devoção de Davi ao Pai. Essa devoção às leis, isso que está inculcado e enraizado nele de exercer as leis, as ordenanças e os mandamentos. Acredita-se que foi escrito na era pós-exílica. E aqui, em alguns trechos do Salmo, o salmista revela sobre estar cercado de maldade, sobre estar sendo perseguido, sobre estar andando com a tristeza e com a desgraça, mas, acima de tudo, ele sabe que ele pode descansar na sombra do Pai. Ele está sempre falando
que ele conheceu em primeira mão a opressão do mal, mas o seu refúgio está no Pai. A sua alegria está no Senhor. Ele encontra consolo na força de Deus. Uau! Não é sobre isso que estamos vivendo. Sobre estarmos passando por situações, por circunstâncias tão desafiadoras, mas se nós estivermos alinhados com a palavra de Deus, nós sabemos que nós seremos fortalecidos com a força do Pai. Ele nos esconde em sua sombra. Ele é o protetor, ele é um Deus zeloso. E o Salmo 119, ele é escrito em forma de acróstico, né? Assim como o Salmo 111 e o 112 também. E ele classifica umas palavras, são 22 estrofes dividido em 8 rimas. E as palavras em ênfase aqui no Salmo 119 é Torá, palavra, leis, estatutos, comandos, preceitos, decretos e promessas. São 4 palavras que falam sobre... É como se fossem características ou adjetivos sobre a lei, sobre os mandamentos e as ordenanças do Pai. E é falado em todo o capítulo sobre as leis. E uma palavra que é muito falada é instrução. Que estejamos sendo instruídos pelo que o Deus nos revela na palavra do Senhor. Porque Davi, quando ele fala que mesmo sendo ameaçado pela aflição e pela angústia, ele usa da sabedoria piedosa e em oração ele consegue romper essas barreiras. O poder da oração é incrível, é incrível. Ela cura, ela restaura, ela transforma, ela edifica. E ele relata várias vezes no decorrer do Salmo 119 sobre quem era o nosso Pai. Ele fala que o seu caráter é bom, que o Senhor é justo em seus julgamentos, que o que o Senhor faz é bom. O Senhor tem amor fiel que estende por toda a terra. O Senhor é gracioso e as suas compaixões são numerosas por causa do seu amor fiel. Essas foram algumas que eu anotei. Depois você lê e você vê quantas coisas e características do amor do Pai o salmista fala por aqui. E o salmista, ele quer que nós tenhamos um relacionamento fiel à palavra de Deus. Que esse é o caminho para que nós sejamos aperfeiçoados e para que nós estejamos capacitados para enfrentar as situações mais desafiadoras. É preciso que mantenhamos o foco. Esses dias em que a minha saúde não estava em perfeito estado, foi muito desafiador para mim gravar o devocional. Teve um dia que eu tive que gravar 4 vezes, porque a crise de tosse vinha e era algo muito estranho. Outro dia o celular pitbull também. E hoje é o mais difícil de todos. Porque no dia 6 de setembro de 2021, eu creio que mais ou menos é essa hora do nascer do sol, eu recebi uma ligação do hospital dizendo que o papai tinha falecido. E eu já orei, já descansei no Senhor, já borrei a maquiagem, já me maquiei de novo. Para falar para vocês que mesmo que o coração esteja em frangalhos, que mesmo que a saudade aperte, que mesmo que você não esteja num dia bom, que mesmo que você não queira acordar, que mesmo que você não queira fazer o que precisa ser feito, mas mantenha o foco. Mantenha o foco em Jesus, porque eu nem preciso de despertador mais para acordar. Às 4 horas eu desperto, não importa a hora que eu durma. Eu fui dormir mais de meia-noite. E eu disse, oh meu Deus, fala sério. Mas aí eu penso em Jesus. Jesus indo pro Getsêmani, sabendo que ia morrer.
Eu tinha corrido dali, gente, mas, oxi, uai. Mas ele era obediente até em morte. E nós, por causa de uma dor, de uma amargura, de uma tristeza, a gente abre mão daquilo que precisa ser feito. Talvez isso aconteça só comigo, não sei você. Mas eu fiz o meu devocional, que eu faço o meu primeiro. E eu chorei muito e veio uma memória daquele dia, sabe? Papai foi enterrado hoje mesmo, não teve velório. Mas quando eu fui ali reconhecer o corpo, porque eu disse pra ele assim: obrigada, pai, descansa e vai ficar tudo bem. E quantas vezes as coisas não ficaram tudo bem. Quantas vezes eu me senti fraca, eu me senti incapaz, eu me senti incompetente, porque eu fiz uma promessa do leito de morte do meu pai, não consegui cumprir, mas isso é o que o Baixíssimo quer falar. Eu tenho certeza que aquilo que eu tenho feito que dá certo são muito maiores, mas ele quer sempre validar aquilo que não deu certo, né? Então que nós tenhamos os nossos olhares voltados para aquilo que Deus pensa sobre nós. Eu acho que isso ajuda muito a nós mantermos o foco, a nós mantermos o nosso coração mais alinhado, sabe? Porque as minhas incapacidades são tamanhas. Já se faz 4 anos que o papai faleceu e até hoje estender a roupa para mim é um desafio, porque ele estendia de forma tão ordenada e tão organizada que depois que eu estendo a roupa, todas as vezes eu me envergonho. Ele colocava uma fileira de bermuda, outra de camisa, outra de short, era algo extraordinário. E as memórias, as lembranças, essa casa, tudo lembra o papai, o Pipoca, seu maior amigo. Mas quando nós estamos embasados na palavra de Deus, fortalecidos na palavra do Senhor, a gente consegue compreender que são processos que precisam ser vencidos e que são estações e ciclos que precisam ser encerrados para que novas coisas aconteçam. Eu sei que o dia de hoje vai ser muito desafiador, assim como os outros 3 anos atrás foram, porque a memória da gente vai relatando sobre aquele dia. E no enterro do meu pai, ativou memórias muito ruins no enterro da minha mãe. Mas quando eu estou, assim como o Davi falou, angustiado e aflito, eu venho bem aqui para a palavra do Pai. Você é forte e corajosa, não temas e não desanimes. Eu sou contigo e eu sou teu Deus. O meu amor por você não tem altura, largura e nem profundidade. E é nisso que eu preciso me fortalecer todos os dias, o dia todo. Vamos manter o foco. Vamos manter o foco do Pai, do Deus Pai Todo-Poderoso, porque as pessoas sempre vão nos constranger. As pessoas sempre vão nos magoar, sempre vão nos ferir, sempre. Ainda mais as pessoas de hoje em dia, que elas fazem questão e batem no peito de dizer: eu faço mesmo, eu falo mesmo. E essas são as mais desafiadoras, né? Mas a palavra nos ensina que devamos suportar uns aos outros em amor. E aí, você tem conseguido manter o foco em Deus, abrir mão das distrações e compreender que o Senhor não nos chamou para uma corridinha, um trotezinho de 100 metros. Ei, Ele nos convidou para andar mais 1000 côvados, para que as águas alcançassem os nossos calcanhares. E Ele nos chama: vem mais 1000 côvados, para que as águas
alcance os nossos joelhos, e mais 1000 côvados, e as águas estão nos lombos, e mais 1000 côvados, e a gente não vai dar mais pé. E sabe o que é mais incrível? Que quando a gente não dá mais pé, e que além de estarmos no rio, o rio do Senhor estar em nós, a gente é capaz de ver coisas extraordinárias. A palavra de Deus diz que o profeta fala: eu vejo coisas que eu não via de lá, porque agora eu estou mais perto. Agora os nossos olhos estão mais próximos e são capazes de ver coisas mais incríveis de Deus. Ande mais 1000 côvados, permaneça na presença do Pai, mantenha o foco, abra mão das distrações, chore se for preciso, abra mão do seu orgulho. Eu não tenho vergonha nenhuma em chorar. Quantas e quantas vezes, principalmente o Davi, me pegou chorando. E ele sentava ali do meu lado. Às vezes ele orava por mim, a coisa mais bonitinha. E uma certa vez ele falou: mamãe, o que foi? Eu digo: meu filho, a mamãe tá um pouco preocupada, porque a mamãe não tá dando conta de suprir financeiramente essa casa. O Davi sempre foi extraordinário. Ele disse assim: mamãe, eu sei que a senhora não tem carro, mas sabia que tem uma faculdade a tantos quilômetros aqui de casa, dá pra senhora ir de bicicleta? Mamãe, e o meu pai me disse que o melhor caminho é sempre a educação. Por que a senhora não faz uma faculdade? Eu falei: rapaz, o senhor usa um menino de 9 anos pra me dar uma taca uma hora dessa, tá vendo? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Esse é o cuidado, o zelo e o amor dele por nós. E eu já tô toda borrocada, vou me embora. Um ótimo sábado pra você. Shalom, Deus te ama. Se cuide, se priorize, perceba os dons maravilhosos que o Senhor derramou sobre você. Seja obediente às ordenanças e aos mandamentos do Pai. Mantenha a lenha nessa chama que é Yeshua Hamashi dentro de você. Que você possa todas as manhãs acrescentar lenha para que esse altar esteja sempre vivo e cheio da presença do Pai. Esse altar é você. Esse altar é você, e para que você leve a essência suave do Senhor por onde você for. Tchau, tchau.